A gente tem uma vida louca e a gente acaba deixando de lado algumas coisas muito essenciais. A gente tem que levar em consideração que todo mundo hoje está vivendo muito. Só que a gente tem que ver também que tem muita gente que está vivendo muito, mas sem qualidade. Exatamente. E daí? Você quer viver muito ou você quer viver bem? Porque não adianta você falar que tem 90 anos com um monte de problema, milhões de cirurgias, um monte de doença. Eu acho que tem que levar isso como regra. A gente parar de olhar para o chão e vamos olhar para cima, vamos olhar para o horizonte, vamos olhar para frente. Pensar que tratar a saúde não é gastar. Eu acho que é investir. Invista na tua qualidade de vida, na tua saúde, para depois você não gastar com doença. Essa troca tem que ser feita, né? Então entenda que se você tem distúrbio do sono, você está dormindo mal, você tem que investir aí na tua qualidade do sono. E qual que é a dica? Fazer atividade física, mudança de hábito de vida, principalmente alimentar, perda de peso, né? Precisa de ajuda de perda de peso? Nos procure, a gente está lá para poder ajudar. Tem várias maneiras ali, eu faço esse tipo de tratamento em poder ajudar as pessoas e a gente tem resultados aí satisfatórios. Entenda que muitas vezes achar que fazer cirurgia resolve o problema, e não é. Você apenas abrevia um problema mais para frente, você vai jogar lá para frente. Então venha procurar ajuda. Tá roncando à noite, tá tendo apneia, teu namorado, tua namorada tá reclamando, teu marido mandou você para fora da cama, a tua esposa mandou você para fora da cama. Venha procurar ajuda que a gente pode ajudar na qualidade de vida. Se você dorme bem, você evita aí pressão alta, diabetes, um risco cardíaco, um AVC. Entenda que tudo isso está envolvido com uma noite mal dormida pela apneia do sono. Como identificar os problemas respiratórios em crianças e adultos? Olha, são problemas diferentes, né? Uhum. Na criança, a principal causa de dificuldade respiratória nasal é a adenoide aumentada de tamanho. O que é adenoide? É um tecido que cresce no fundo do nariz. Ele causa distúrbio respiratório. Ele causa apneia na infância, causa apneia na criança e causa ronco. Então a criança que ronca à noite e dorme de boca aberta tem que ser avaliada para ver se tem adenoide ou não. É essa a primeira coisa. No adulto, muitas vezes está relacionado a desvio de septo. Né? A parede que divide o nariz ao meio aqui, ela é torta, né? Tem um desvio e causa obstrução respiratória. E faz o paciente respirar de boca aberta, roncar à noite, fazer atividade física, se cansa rapidamente porque respira mal pelo nariz. E daí se faz uma avaliação identificando, tem que ser tratado também. O clima frio, ele agrava problemas respiratórios? Agrava, agrava. A queda de temperatura faz o nariz ficar mais vascularizado e isso faz com que ele fique mais congesto. Então ele dificulta a respiração. E a renite, é um inimigo também, além do sono? Rinite, ela é um dos inimigos que atrapalha o sono, Eu sim. ia te perguntar isso. E como tratar a renite? Tem alguma fórmula mágica? Rinite, ela na verdade, assim, isso tá se evoluindo muito. Antigamente falava que rinite não existe cura, né? Só tratamento. Hoje, com a medicina ali da biologia molecular, a gente consegue chegar a resultados de quase cura com imunoterapia. Então, você identificando a tua causa de rinite, que a gente tem dois grandes grupos: rinite alérgica e rinite não alérgica, as inflamatórias. Quando se identifica a rinite alérgica, você faz imunoterapia. Vamos supor, você tem uma rinite na qual eu fiz um diagnóstico lá no consultório com o exame de provocação da pele, que é o prick test. Em 20 minutos a gente consegue identificar a causa. Deu o causador ali, ácaro. Olha, vamos fazer imunoterapia contra esse ácaro. Daí a gente tem a imunoterapia que são gotas, você pinga embaixo da língua diariamente, por um período aí de 2 anos, você cria ali a dessensibilização desse agente causal. E seu quadro de rinite chega a deixar de existir aí, a gente chama aí de quase cura, que você vai ficar 15, 20 anos sem sintomas. E aí, vale a pena ou não vale? Vale. Bah, que Então é legal identificar. Esse Prick test. prick test, ele é tipo aquele teste da tuberculose que fazia antigamente? Mudou. Antigamente, o prick test ele era feito com uma lanceta que você furava a pele. Hoje não. Hoje ele tem ali, parece uma presilha de cabelo, sabe? Uma piranha de cabelo. Ela vem, você aperta na pele ali com as gotinhas Legal. dos reagentes, né, dos fatores causais. Geralmente a gente faz com 16 causadores. Pólen, gramínea, barata, 3 tipos de ácaros, fungo, pelo de cachorro, de gato. Daí você identifica. Ah, sou alérgico a pelo de gato.
Vamos tratar esse pelo de gato aí, vamos fazer terapia. Ah, que legal. Ah, eu tenho alergia a fungo. Vamos fazer terapia. Ah, eu tenho alergia à poeira, ao azevém. Vamos fazer o tratamento. Você cria imunidade. E o resultado é muito bom. Que legal. E a otite? Qual é o maior causador de otite? A gente tem que dividir por idade. Né? Na infância, a otite está relacionada à adenoide grande. Por quê? A adenoide cresce no fundo do nariz e nós temos uma comunicação entre o ouvido e o nariz, chama tuba auditiva, e ela cresce e tampa essa comunicação. Então, essa secreção nasal que sobe para o ouvido não desce e faz a criança ter otite de repetição. Isso é na infância. No adulto, como ele tem uma anatomia do ouvido mais favorável e que impede essas infecções aí, igual a criança, o adulto pode ter otite crônica, que é uma otite mal tratada e mal cuidada ao longo da vida, ou pode ter otite recorrente, que está relacionada a quadros de rinocinusite. Então, entenda que é tudo interligado. Então, não é tão comum em adulto ter otite. Mas quando tem, a gente tem que ver fator nasal junto. Ah, que interessante. E o uso de fone de ouvido, ele pode prejudicar a audição? Pode. O que é a orientação? Não é parar de usar fone de ouvido, né? É você usar o fone de ouvido num volume de intensidade de som na qual você não vai ter ali injúria da orelha interna. Qual que é a intensidade de som? É quando você está com o fone de ouvido e alguém vem falar contigo e você escuta a pessoa conversando. Por quê? O fone de ouvido não foi criado para você pôr no volume máximo. Foi para você ter uma privacidade do som para que não atrapalhe as pessoas ao teu redor. Então você não precisa usar o volume no último, né? Como saber que uma criança tem problema auditivo? Depende da faixa etária. Tudo você viu que depende, mas é legal para a gente identificar, porque senão não existe. É assim, ó, na infância, existe por lei, graças a Deus, aqui no Brasil, que a gente chama de triagem auditiva neonatal. Né? Então você faz ao nascimento, faz no primeiro e no segundo ano de vida. O que é isso? É para ver se você tem resposta do nervo auditivo frente a um estímulo sonoro, que a criança não vai saber falar para você se escuta ou não, né? Quando você vê algum distúrbio e a criança ainda não tem idade, que a gente chama lingual, não fala, a gente faz um exame que é o BERA, que é o exame de avaliação do tronco encefálico, na qual a gente vai ver condução da audição para o cérebro, né? Você está vendo que já é outro exame. Né? A criança que já é lingual, que já é alfabetizada, ela vai poder fazer já um exame que o adulto também faz, que é a audiometria. Que daí é aquele exame que você entra na cabine, que põe um fone de ouvido, vai ter os sons, palavras que você vai repetir, que daí você consegue ver a integridade auditiva. E quais são os sinais de alerta para buscar um otorrino? Vamos lá. Sinal de alerta, procurar otorrino. Quando você nota que tem dificuldade auditiva, quando você está com zumbido, né? O zumbido é um grande marcador aí de algum distúrbio auditivo, e não só auditivo, mas também de fatores metabólicos, pressão alta, diabetes e outros distúrbios metabólicos aí. Então é interessante. Labirintite, né? Além do zumbido, se você tem uma dificuldade auditiva, é uma informação extremamente importante. A perda auditiva está diretamente relacionada à demência, né? Então se estuda muito hoje, né, que a perda auditiva acelera Alzheimer. Então entenda que você está lá, a pessoa da terceira idade que está nos ouvindo, ou que tem aí os pais, né, e vocês notam que tem dificuldade auditiva, faça uma avaliação auditiva, passe com o otorrino para ver se não tem perda. É importante avaliar, porque daqui a pouco vem uma doença aí neurológica mental e que a gente poderia evitar fazendo aí uma reabilitação auditiva.